marido da minha tia e hoje eu pago caro as consequências, né? Na época que eu tomei o marido da minha tia, eu tinha 17 anos. E aí eu me envolvi com ele, sabe? E já agi mesmo ali na intenção mesmo de conquistar ele, para ele poder deixar minha tia, né? E ficar comigo. E aí eu fui implantando coisas na mente dele, até porque minha tia, ela tinha um problema que ela não podia engravidar. Então ela já estava casada com ele, acho que já tinha muito tempo, não me lembro assim, o tempo exato, mas eles estavam casados há muito tempo. Inclusive ele é 8 anos mais novo que essa minha tia, né? E essa minha tia, ela sempre me ajudou muito, sabe? Todas as vezes que eu precisava, ela sempre estava ali para me ajudar, enfim. Tanto é que eu tive uma briga com a minha mãe, né, acabou me colocando para fora de casa, a gente teve um desentendimento e quem me acolheu foi essa minha tia, que eu acabei fazendo essa covardia com ela. E quando eu me relacionei com o marido dela, não foi ele que veio dar em cima de mim ou algo do tipo, não. Fui eu simplesmente comecei a gostar dele e comecei mesmo a me insinuar até que aconteceu da gente, né, ficar. E a gente foi ficando e eu fui gostando dele cada vez mais. E a gente ainda se relacionou escondido durante 2 anos, sem que ninguém soubesse. Tanto é que só souberam mesmo porque eu fiz questão, né, que as pessoas soubessem, entendeu? Até que chegou no ouvido da minha tia, ela chorou bastante, né? Minha mãe ficou muito irada com a situação, veio me agredir, falou um tantão de coisa pra mim. Minha tia também, perguntando por que eu tinha feito isso com ela, não sei o que e tal. E ela não quis mais saber dele, né? Colocou ele pra fora de casa. E aí a gente continuou a se relacionar e não demorou muito, a gente foi morar junto. Só que a gente ficou na nossa cidade ainda assim pouco tempo, porque tipo assim, eu não tinha mais ali a consideração dos meus familiares, né? Eu era a ovelha negra ali no meio deles. E com razão, né? Por tudo que eu fiz. Então eu me relacionei com ele e assim a gente ficou ainda uns 4, 5 anos assim, vivendo muito bem, sabe, gente? Toda feliz, eu fazia questão de postar fotos nas redes sociais, justamente para atingir a minha tia lá, os meus familiares, entendeu? Eu não queria nem papo com eles, até porque eu estava com o amor da minha vida. Essa minha tia chegou a ter até depressão por conta disso, né? Porque o impacto foi muito grande para ela ali, a decepção, entendeu? E aí eu sei que a minha tia, ela acabou sofrendo aí um problema de saúde, depois que isso tudo aconteceu, avançou mais o problema de saúde que ela tinha, e não demorou muito, ela veio a óbito. Só que na época que ela veio a óbito, eu também nem liguei, eu falei, graças a Deus, né? Só assim, daqui a pouco o pessoal da minha família esquece, agora todo mundo vai aceitar a gente e vida que segue. Só que não, ninguém nunca aceitou, eu ainda tentei me aproximar ainda dos meus familiares, entendeu? Quando isso aconteceu com a minha tia aí, que eles me odiaram mais ainda, até mesmo a minha mãe, sabe? Minha mãe falava assim mesmo comigo, bem seca, só o básico. Não quis mais aproximação comigo e muito menos com ele, né? Mas ok, não liguei pra isso, tava, né, feliz, queria viver com ele e aquela coisa, ninguém se beneficia, né? Eu destruí a vida da minha tia, achando que eu iria ser feliz. Aí o que que aconteceu? O tempo foi passando, eu cheguei a engravidar dele. Assim, engravidei sem querer, né? O sonho dele era ser pai, tanto é que quando eu fiz com que ele fixasse comigo, já foi lá falando pra ele que a gente ia ter os nossos filhos, não sei o que e tal. E aí ele foi ficando todo animado, que era o sonho dele. Enfim, aconteceu, né? Acabei engravidando e pra minha surpresa eu estava com 2 bebês na barriga, né? E aí, quando eu descobri, eu fiquei muito feliz, né? Não tinha planejado, mas fiquei muito feliz, porque era um sonho dele. Ele também ficou muito feliz, a gente comemorou, passou a gravidez inteirinha ali do meu lado, e aquelas 1000 maravilhas. Ok. E depois que eu tive, né, os meus filhos, com 3 aninhos de idade, eu descobri que eles, né, eles eram especiais. Eu prefiro não citar aqui o problema de saúde deles. Eles não se desenvolveram, sabe? Não falavam, não andavam, não tinha contato, assim, não conseguia ter contato ali com nada para pegar. Enfim, eu percebi que ali não estava normal aquela situação. E foi onde eu levei lá, né, pro hospital e aí descobri o real problema deles. Ok. E a minha vida parou. Antes eu gostava, sabe, de estar sempre com o cabelo arrumado, bem vestida, bem perfumada, aquela coisa toda, mas aí eu já não podia mais ter essa vida porque
o problema de saúde dos meus filhos, eu tinha que viver somente para eles. Eu tenho, na verdade, né? Que viver somente para eles, porque eles são dependentes de mim, assim, quando Deus me dá a oportunidade de vida, entendeu? E aí eu comecei essa batalha e eu comecei a me descuidar porque eu tinha que estar ali na batalha com os meus filhos. E foi aonde esse meu marido começou a mudar completamente comigo, né? E começou a me humilhar, começou a me agredir, começou a jogar praga até mesmo nos nossos próprios filhos. Ele falava assim, se eu soubesse que eu ia ter filhos que fossem assim doido, né? Que ele chamava meus filhos de doido, que ia ser doido, assim, tudo, nunca na minha vida que eu queria, a culpa é tua, não sei o que. Aí começou a jogar as coisas na minha cara, né, do que aconteceu no passado e tal. E aí eu lutando ali, porque eu precisava muito dele, né, precisava muito, muito dele, porque tava muito difícil pra mim, porque, tipo, eu não tinha o apoio da minha família, ninguém gostava de mim, como eu falei pra vocês, entendeu? Eu só tinha ele, e quando isso aconteceu, ele simplesmente começou a me desprezar e foi se afastando de mim, se afastando, até que chegou o dito dia, né, que ele arrumou uma outra e simplesmente me trocou por essa outra. Mas eu ainda tentei, fui atrás, me humilhei, entendeu? Para ele poder voltar para casa e ele simplesmente não voltou para casa. Até as coisas que ele havia comprado, sabe? Ele conseguiu ali me desdrobar ali e retirou tudo, até os móveis de dentro de casa. Eu fiquei dentro de casa simplesmente ali com um fogão, um bujão e a cama dos meus filhos. Agora sofá, TV, de resto ele levou tudo. Aí fiquei morando numa casa, né, que era alugada, porque até então a outra nossa casa a gente tinha mudado, que ele disse que ia reformar e tal, e era só mentira, né? Ele não foi reformar nada, ele simplesmente vendeu essa outra casa porque já estava no plano dele se assumir com essa outra mulher e ficar tudo lá pra eles. Então, tipo, eu fiquei sem nada, com os meus 2 filhos especiais, sem nenhum tipo de benefício, precisando de ajuda. Entendeu? E aí eu comecei a questionar, falar, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz, Senhor? Meu marido, ele era um homem maravilhoso. Depois que eu realizei o sonho dele, de ter os nossos filhos, hoje ele espragueja os nossos filhos, ele não gosta dos nossos filhos, até porque os meus filhos não tem como ter aquele contato ali de criança normal, né? Porque eles são especial e isso é o pior desgosto da vida dele. E foi aonde começou, né, a vir em mente o porquê que eu estava passando por essa situação. Então eu fui castigada da seguinte forma, né? Porque a gente tem ciência no momento do castigo, ali no momento das dificuldades, porque você está passando por aquela situação. E no meu caso foi esse. E aí eu procurei ajuda, né, dos meus familiares, e quando eu fui procurar, é óbvio, né, que eles falaram bem feio pra você. Não pelas crianças, porque elas não mereciam, era você. Mas o seu karma é esse aí agora com eles, pagar as consequências, você vai pagar caro, né? A fulana, que é a minha tia, morreu por sua culpa, você fez isso, você fez ela sofrer demais, ainda debochou, achou que ia ser feliz o resto da vida, achou que Deus não ia ver isso, não ia te castigar, e aí começou a falar um tantão de coisa. A minha mãe, né, ainda vem às vezes para poder me ajudar, mas não é sempre, porque ela tem as responsabilidades dela, e com tudo isso ela ainda tem uma mágoa muito grande comigo. E assim, eu me vejo hoje numa situação desesperada, né? Porque eu não tenho o apoio de ninguém, estou com 2 crianças, não tem como eu trabalhar. E eu cheguei ao ponto de ir aqui, né? Numa TV que tem aqui na nossa cidade, para chegar a pedir ajuda, né? Para ver se alguém me ajudava. E aí eu recebi algumas doações, sabe, gente? Recebi algumas doações, enfim. Fui na justiça para colocar o pai dos meus filhos, para ver se eu consigo, né? A pensão das crianças, mas até então é um processo demorado. Enquanto isso, eu estou sobre a ajuda, né, das pessoas. Estou aqui numa igreja, que é um abrigo onde eles acolhem algumas pessoas, mas por tempo, assim, não por muito tempo, né, temporário aqui. E hoje a minha situação é essa, né? Hoje eu estou pagando caro por tudo que eu fiz. E eu só queria trazer o resumo da minha história para servir de reflexão para muitas pessoas aí que às vezes estão aí fazendo outras sofrerem e rindo e achando que elas nunca vão pagar. Então eu espero muito que vocês nunca passem pelo que eu estou passando e que, né, se eu soubesse que ia ser assim, eu jamais na minha vida tinha feito o que eu fiz, mas eu plantei e eu estou colhendo. Só é ruim porque é com os meus filhos, né? Mas é isso, podem me julgar, porque eu tenho ciência que eu mereço ser julgada. Eu tô buscando força pelos meus filhos,
porque eu já não sei mais.